Bom, nós agora vamos fazer uma digressão matemática, quer dizer, nós vamos dar uma parada aqui na nossa discussão de física e vamos falar um pouquinho de matemática, tá? E o nosso assunto vai ser o produto escalar entre dois vetores. Caso você não esteja assim muito bem lembrado do assunto vetores, dê uma olhadinha na nossa aula 09 para uma breve revisão, tá bom? Então, beleza, vou assumir que você está afiado no que é que são vetores. Sejam A e B dois vetores que formam um ângulo alfa entre si, tá bom? O que é o produto escalar? Né? O produto escalar entre A e B é denotado por isso aqui, ó. A, um pontinho mais grossinho, B. Você lê isso aqui como se você lê assim, A escalar B. Então, A escalar B é o módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo entre A e B. Certo? Então vamos lá. O que é o produto escalar entre dois vetores A e B? É o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles. Beleza? E o resultado é um número, né? Eu tinha dois vetores e eu termino com um número. Alguns casos interessantes, por exemplo, se você pegar aqui A escalar A, ou seja, fazendo o produto escalar do vetor A com o vetor A, ou seja, de A com ele mesmo. Vai dar o módulo de A, que é o módulo do primeiro, vezes o módulo de A, que é o módulo do segundo, vezes o cosseno de ângulo entre eles. Qual é o cosseno do ângulo entre dois vetores distintos? Qual é o ângulo entre dois vetores distintos? Se esse aqui fosse B, o ângulo entre eles seria esse. Mas eu agora vou fazer o meu B igualzinho ao A. Se o B é idêntico ao A, o ângulo entre eles é zero. E o cosseno de zero é 1. Portanto, A escalar A dá simplesmente o quadrado do módulo de A. Certo? É o quadrado do módulo, tá bom? Se você pensar em termos dos vetores unitários, né? Se eu pegar os vetores I e J, I, aí eu troquei, eu faço muito isso, peço mil perdões. I é o vetor unitário na direção X. Então, esse cara aqui que é I, vetor unitário na direção X. J é o vetor unitário na direção Y, tá bom? E quanto que é o ângulo entre eles? Bom, o ângulo entre eles é o mesmo ângulo entre os eixos X e Y, portanto, é 90 graus, tá? I escalar J, pessoal, é igual a J escalar I, tá? E vai ser o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles. Para mais 90 graus tem cosseno zero. Portanto, o produto escalar é zero. Tá? Então, pessoal, o produto entre I e J se anula porque eles são perpendiculares entre si. Tá? Se você pegasse dois vetores idênticos, por exemplo, o I e o I, esse módulo do primeiro, módulo do segundo, ambos são unitários, né? Ambos têm módulo 1. Cosseno de zero também é 1, o resultado final é 1. E a mesma coisa acontece para o J, tá bom? Aqui uma coisa interessante que eu esqueci de falar para vocês. Olha só, vamos lá de novo. Peguei aqui e vou desenhar dois vetores, A e B, tá bom? Tá aqui o vetor A, tá aqui o vetor B. Vou desenhar assim, tá? Esse aqui é A, esse aqui é B, certo? Olha só, quem é, pessoal? Essa distância aqui, ó. Bom, esse ângulo aqui é alfa, né? Que é o ângulo entre eles. Você deve estar pensando, bom, essa distância aqui nada mais é do que A vezes o cosseno de alfa. Exatamente. Então, A escalar B é a projeção de A na direção de B, que é A cosseno de alfa, vezes o módulo de B, né? Então, A escalar B é o produto de um dos vetores com a projeção do outro na direção dele. Aí você está pensando assim, pô, você projetou o A na direção de B. Você não poderia projetar o B na direção de A? Posso. Né? Quer ver? Quem é essa projeção aqui, ó? Se eu traçasse
a partir daqui um ângulo reto, esse ângulo aqui é 90 graus, quem seria essa componentezinha aqui? Ela seria simplesmente B cosseno de alfa, né? Então, A escalar B é igual ao módulo de A vezes a projeção do B na direção de A, que é B cosseno de alfa, tá? Bom, é desnecessário dizer que, por causa da comutatividade do produto, eu posso escrever isso aqui assim, né? Mas eu só quis dizer que eu tanto posso imaginar o produto escalar como sendo a projeção de A na direção de B multiplicada pelo B, ou a projeção de B na direção de A multiplicada pelo A. Ora, quando eles são perpendiculares, né? Qual é a projeção de A na direção de B agora? É um ponto, a projeção é zero. Por isso que quando eles são perpendiculares, o produto, né, escala é zero. Vou até tirar esses caras daqui, trazer eles para cá, mudar de cor para ninguém identificar com as cores que eu estava usando antes, né? E nesse caso aqui, né, A escalar B igual a zero, porque A perpendicular a B, certo? Nesse caso, eles são, por isso que o produto escalar aqui dá zero, tá? Um ponto interessante é, por exemplo, quando você escreve na forma de componentes. Você pode perfeitamente escrever na forma de componentes. Então, você pega o vetor A e escreve ele assim. A é igual a componente de A na direção x vezes i, mais componente de A na direção y vezes j. E vai e faz a mesma coisa com o B. Ou seja, o vetor B é igual a componente de B na direção x vezes i, mais a componente B na direção y vezes j, certo? Aí você agora pode escrever, pessoal, o produto escalar. Vai ficar A escalar B é igual a xi mais a yj, escalar bxi mais byj. Bom, aí é só você sair distribuindo. Vai ficar xi escalar bxi mais axi escalar byj mais AYJ escalar BXI mais AYJ escalar BYJ, né? Bom, esses números multiplicando os vetores eu posso tirar para fora, vai ficar AX BX I escalar I mais AX BY I escalar J mais esse termo aqui agora, AYBX J escalar I mais AYBY J escalar J. Aqui ocorre um negócio interessante, pessoal. É o seguinte, olha só. I escalar I a gente já viu que é 1. J escalar J a gente já viu que é 1. E a gente já viu também que I escalar J é igual a J escalar I, que é 0. Resultado final disso aqui é simplesmente esse termo, né? Esse primeiro termo, que é AX BX mais AY BY. E esse é o produto escalar em termos de componentes, tá? Se não ficou tudo bem claro, dê uma olhadinha de novo nessa aula. Se quiser, coloque perguntas aí nos comentários que eu procuro responder, tá? Eu vou fazer alguns exercícios agora, só para dar uma fixada nesse tema.